Professor Creomar, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui à BMC News. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. Boa tarde, é um prazer enorme conversar com vocês, participar dessa iniciativa tão importante para a educação financeira brasileira, como é o BMC News, e vamos conversar. Espero ser útil aí nesse diálogo. Maravilha. Professor, só para a gente começar aqui, né? Queria entender um pouquinho e também perguntar a sua opinião a respeito de toda essa questão política, né, envolvendo, a gente sabe que a eleição americana, ela teve uma situação de muito confronto, de muito conflito, de muitas acusações, e agora hoje se encerra, parece que se encerra esse ciclo aí de acusações, de troca de acusações de fraude, inclusive, das eleições, e Biden vai mesmo tomar a sua posse. Trump foi para a Flórida, então isso encerra e é um novo mundo aí na frente, um novo caminho pela frente dos Estados Unidos, professor? Olha, eu creio que é importante para aqueles que nos assistem entender dois movimentos, né? O primeiro deles foi que o Trump exerceu o seu direito de contestar o resultado da eleição. E o seu direito de contestar o resultado da eleição foi negado pela justiça porque ela não encontrou provas para isso, né? Depois disso, alguns apoiadores de Trump, estimulados pelo ex-presidente, protagonizaram aquela ação de invasão do Congresso americano. E aí, como reação, as instituições estão prendendo essas pessoas. Então, hoje, com a chegada, né, torçamos para que o universo conspire e não ocorra nenhum tipo de tragédia agora durante o processo de posse de Joe Biden, o que nós vemos é o encerramento daquela página de confronto, que era o ciclo eleitoral, mas isso não quer dizer que a sociedade americana estará pacificada, porque nós vamos ver no decorrer dos próximos meses o desdobramento de uma série de investigações apurando a invasão do Capitólio. Não será surpreendente se Trump e alguns dos seus assessores mais próximos tiverem que responder processos judiciais por esses e outros eventos. E, de outro lado, a sociedade americana vai ter como grande desafio, e é o grande desafio do presidente Joe Biden, continuar o processo de imunização em relação à Covid-19 e criar um pacote de reaquecimento da economia. Eu creio que estes são os dois principais compromissos e os dois principais desafios daquilo que seriam os primeiros 100 dias dessa nova administração americana. Ah, maravilha. Professor, a gente viu bastante aí, né? O Trump deu declarações e ele falou assim que, de alguma forma, pretende voltar, né? A gente sabe que agora o Trump faz parte de uma página do passado dos Estados Unidos, né? Que é o futuro, como o senhor disse, é o presidente Biden, com todas as análises que ele vai fazer, com as medidas que ele vai tomar. Mas eu queria só insistir um pouquinho mais nessa questão do Trump. Talvez o que ele tenha dito, né? O que ele quis dizer com isso? O senhor acha que ele vai mesmo fundar um novo partido? O senhor acha que ele vai, de repente, reorganizar a base política dele para fazer uma política um pouco mais propositiva e menos de conflito? Como que o senhor avalia essa situação? Então, a pergunta é muito boa, né? O que nós temos agora é que Donald Trump nunca escondeu isso durante a campanha, de que tentaria ser candidato nas próximas eleições caso ele perdesse a disputa. Como ele foi derrotado, o discurso agora é de dar continuidade, dar vazão a esse tipo de eleitor que ele encontrou e que ele consegue vocalizar. Isso é muito importante. Agora, é importante lembrar também que a própria lógica sob a qual o sistema eleitoral americano é moldado torna muito difícil a existência de um terceiro partido. Então, o que nós visualizamos em termos de futuro próximo é que esse grupo do Trump busque espaço e parta para um confronto interno dentro do Partido Republicano contra aquele conservadorismo que não é trumpista e tente tomar de assalto o partido. Nós vimos um ensaio disso nos últimos dias de administração Trump, quando houve um racha entre senadores pró-Trump e deputados pró-Trump e aqueles que não eram pró-Trump, naquilo que antecedeu a invasão ao Capitólio, e depois disso esse grupamento pró-Trump foi escanteado.
O que nós veremos, então, muito provavelmente, é que Trump siga com falas muito fortes, no sentido de manter esse eleitorado que ele descobriu muito coeso e vai partir para a tentativa de conquista do Partido Republicano. Se isso vai ser feito ou não, é uma coisa que a gente não consegue vislumbrar ainda, mas que o embate para essa posse do partido será realizado. E aí eu gostaria de fechar essa pergunta com um elemento importante. A presidência Trump terminou, mas o trumpismo como corrente política americana não necessariamente acaba hoje. Ah, maravilha. Professor, só um minutinho, eu vou chamar a Ananda Vasconcelos agora, que ela está acompanhando todas as informações, ela está acompanhando o passo a passo de toda a preparação dessa cerimônia de posse do presidente Joe Biden. Eu queria trazê-la agora com algumas informações. Ananda? Vamos lá, Felipe. Algumas autoridades já chegaram, né, à Casa Branca para a cerimônia de posse de Joe Biden e Kamala Harris. Entre eles, os ex-presidentes Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. Também alguns ministros da Suprema Corte Americana já estão lá na Casa Branca. Trump já saiu da Casa Branca, né, para não participar da cerimônia. Ele se recusou a participar da cerimônia de posse de Joe Biden. E Trump, apesar de ter se recusado, o governo dele deixou uma carta para o sucessor, né, para o Joe Biden, mas a gente não sabe exatamente o que ele escreveu nessa carta. Essa carta ainda está guardada, esse documento ainda está guardado lá na Casa Branca. Eu queria deixar uma pergunta para o professor também. Eles tiveram muitos embates, né, durante a campanha e também agora no final do ano, por causa do coronavírus e também por causa da posição de Trump no governo. Professor, qual que você acha que vai ser o principal desafio de Biden, né, nesse governo, agora depois de Trump? Ananda, muito obrigado pela sua pergunta, parabéns pela cobertura que vocês estão realizando aí. Eu creio que o principal desafio de Biden nesses primeiros 100 dias é uma expansão do processo de vacinação contra a Covid-19 e a criação de uma resposta rápida que permita um reaquecimento da economia americana, né? A aprovação de um novo pacote, a expansão dos pacotes existentes são um grande desafio, que vai se somar a outras questões, como, por exemplo, o fato de que esse eleitorado trumpista efetivamente não aceite o resultado da eleição e continue criando algum tipo de tumulto nas cidades americanas. O FBI, durante as últimas semanas, emitiu uma série de alertas acerca de riscos de violência urbana e de ataques terroristas de origem interna. Então, eu creio que o grande desafio, se nós pudéssemos resumir os desafios de Biden em uma palavra, eu creio que a palavra é prover estabilidade. Estabilidade é o grande desafio de Biden logo nesse início do governo, lembrando que Biden tem uma grande vantagem. Pelo menos nos primeiros 2 anos de mandato, Biden tem maioria na Câmara e no Senado. E isso permite a ele avançar uma série de políticas importantes, porque o Congresso nos Estados Unidos é muito, muito forte. Professor, ainda seguindo nessa questão, o senhor falou da maioria do Biden no Congresso, né? A gente viu aí ter nas últimas semanas aquela onda azul, onde ele conseguiu ganhar algumas cadeiras ali para poder formar esse consenso. Eu queria saber de você qual que seria a sua análise a respeito da nova conjuntura que deve se impor aí nos Estados Unidos com Joe Biden. Tanto na área de meio ambiente, na área dos auxílios, né, dos pacotes econômicos que ele tem colocado. Qual seria essa nova conjuntura que está se desenhando aí nesses primeiros dias e nessas primeiras semanas, já onde ele promete ser muito enfático, né, muito incisivo nas posições dele quando chegar ao poder, quando assumir definitivamente o cargo? Olha, eu creio, como eu comentava anteriormente, a pergunta da Ananda, eu creio que o grande desafio do Biden agora é, de um lado, conciliar a necessidade de uma série de ações que diminuam o impacto da crise econômica causada pela pandemia nos Estados Unidos, e conciliar isso com interesses estabelecidos que tenham um eventual receio de que as medidas gerem algum tipo de explosão no endividamento público ou coisas do gênero. Nesse aspecto, por mais que ele tenha maioria tanto na Câmara quanto no Senado,
eu creio que será importante que o presidente estabeleça uma boa interlocução com republicanos que sejam sensíveis a essas questões, né? De fato, um grande elemento o qual Trump se aproveitou muito bem nos últimos anos é o fato de que uma parte da sociedade americana se sente muito excluída da economia cotidiana. As pessoas faliram, as pessoas perderam empregos, as pessoas não têm acesso à saúde, e todas essas questões se tornaram muito graves nos últimos 4 anos, e o presidente Donald Trump o ex-presidente Donald Trump soube se utilizar disso muito eficazmente, né? Sobretudo quando ele foi agregando em torno de si um determinado grupamento de eleitores que não se sentia mais parte daquilo que seria o sonho americano. Então, eu creio que para além dos desafios práticos, o grande desafio do Biden é conseguir reconciliar a sociedade americana. E, nesse aspecto, ter maioria no Congresso é um elemento conjuntural muito importante, porque ele prove a estabilidade e, no caso, como o sistema americano é composto basicamente de dois grandes partidos, você tem a possibilidade clara de saber que uma agenda vai ser aprovada ou não à medida que você faz a apresentação dela ao Congresso. Entendi. Tem uma questão também que ficou bastante latente aí, inclusive quando o Donald Trump era presidente, que é a questão da relação dos Estados Unidos com a China, né? Como que o senhor avalia essa possível relação, novos acordos, tensão comercial? Como que o senhor avalia essa questão, professor? Olha, eu creio que a relação com a China seguirá sendo difícil, né? Porque nós estamos basicamente falando de uma disputa que caminha para uma disputa em termos do que seria hegemonia, né? Qual será o polo econômico mais importante, o polo político mais importante no decorrer do século XXI. Porém, eu creio que haverá uma mudança de estilo na forma como Trump lidava com a questão e na forma como Biden lidará com a questão. Lembrando, Trump sempre trabalhou muito fortemente com a ideia das falas de efeito, né? Para nós fazermos aqui um exercício de memória, o coronavírus, Trump chamava de vírus chinês, né? E fez isso durante muitos meses, né? Dizia que a China trapaceava em termos de negócios internacionais. Com Biden, nós provavelmente veremos uma abordagem que seja de oposição à China, mas com um discurso muito mais soft. Porque a gente tem que lembrar nesse aspecto que Biden trabalhou na administração Obama, ele era o vice-presidente de Obama, e a administração Obama também tinha uma aproximação que identificava uma rivalidade com a China, mas a lógica de discurso não era de confronto constante, era uma lógica de tentativa de ajuste. Então, acredito que isso é o que a gente vai visualizar em termos da relação entre os dois países. Entendi. E ainda que a gente está falando de política internacional, né, das relações do presidente Joe Biden com outros países, como que o senhor avalia as próximas relações com o Brasil, né? A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro, ele é trumpista, né? Nunca negou, nunca deixou isso sem falar abertamente, né? E, inclusive, ficou chateado e não queria que o Joe Biden fosse eleito presidente. Praticamente fez campanha aberta para Donald Trump. Como o senhor avalia que vai ser essa relação com o Brasil? Como o senhor avalia que vai ser, inclusive, a receptividade da presidência, do presidente Jair Bolsonaro, a essa agenda política dos Estados Unidos sob o comando de Joe Biden? Olha, a pergunta é muito boa. Eu creio que, efetivamente, a gente tem que ter em perspectiva o primeiro elemento, que é a desproporcionalidade de força entre os dois atores, né? Os Estados Unidos são ainda a potência mais importante do planeta e o Brasil é um país, uma potência média. A partir desse princípio, a regra de bom senso diria que o governo brasileiro deveria se ajustar o mais rápido possível e o mais eficazmente possível para que a relação fosse normalizada. E aí, especificamente, nós temos 2 grandes gargalos. Um primeiro gargalo que é simbólico, que é a forma como o presidente da República do Brasil agiu diante da vitória eleitoral do Biden. Foi um dos últimos líderes a reconhecer a vitória, fez falas no sentido de que a eleição havia sido fraudada nos Estados Unidos. Por mais que esses elementos tenham a ver com o interesse político e eleitoral interno do presidente Bolsonaro, a gente não pode esquecer que a diplomacia americana é muito eficaz em identificar
parceiros ou elementos hostis ao redor do mundo. Então, esse é um primeiro elemento, ele é simbólico. Do segundo elemento, que é um componente do ponto de vista prático, o Brasil e os Estados Unidos possuem relações diplomáticas estabelecidas e relações comerciais e econômicas estabelecidas que são anteriores a Biden, Trump, Bolsonaro e quaisquer outros presidentes. E nesse aspecto, eu creio que as correntes de negócio que atuam nesse fluxo São Paulo, Nova York, dando uma ilustração de cidades importantes do ponto de vista de negócios, precisarão construir canais de diálogo para que, de fato, a gente tenha uma estabilização política que facilite o diálogo econômico. E aí, neste aspecto, eu creio que o Brasil deve se atentar a duas questões de maneira muito importante. A primeira diz respeito ao meio ambiente, é o retorno dos Estados Unidos aos acordos do clima de Paris. E por que isso é importante? Porque há uma percepção global de que o Brasil faz pouco em termos de meio ambiente. E isso pode acabar resultando em sanções econômicas. Há grupos políticos dentro da tomada de decisão do novo presidente americano que são favoráveis ao fato de que sejam estabelecidas sanções econômicas para países inimigos do meio ambiente. Esse é um primeiro ponto. O segundo elemento, que é muito importante também, que envolve essa agenda econômica, é a necessidade que Biden terá de criar elementos de retomada econômica internos para a economia americana, dando subsídios, possivelmente, a setores que sejam estrategicamente interessantes para o Brasil, onde o Brasil é muito competitivo, como a siderurgia, indústria agrícola ou indústria aeronáutica. A diplomacia brasileira e o governo brasileiro devem atuar de maneira muito firme no sentido de identificar esses riscos e se proteger desses riscos. Eu creio que esses são dois elementos importantíssimos, porque se a gente falar, por exemplo, do mercado de soja, a gente vai ter um outro problema, que é o governo brasileiro criou confusão com o novo presidente americano e o governo brasileiro tem uma relação ruim com a China. A China é o principal comprador da soja brasileira e os Estados Unidos são o principal concorrente de venda de soja brasileira internacionalmente. Então, é importante calibrar essa narrativa o mais rápido possível para que o Brasil não perca mercado em uma eventual necessidade que o Biden vai tentar fazer de reconstrução de parceria econômica mais positiva com os chineses. Ótimo. Professor, eu vou chamar agora a Nanda Vasconcelos, que ela tem mais informações sobre a cerimônia que está acontecendo lá nos Estados Unidos da posse de Joe Biden. Tem novidades aí, Ananda? Felipe, o atual vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, ele foi anunciado na cerimônia de posse de Joe Biden e de Kamala Harris e para prestigiar o 46º novo presidente americano. Ele deve discursar daqui a pouco por lá, no lugar de Trump, e Trump foi o primeiro presidente, que se recusou, foi o primeiro presidente americano em mais de 150 anos que se recusou a discursar em uma posse de um novo presidente nos Estados Unidos. Até hoje, apenas John Adams, em 1801, John Quincy Adams, em 1829 e Andrew Johnson, em 1896, haviam faltado a uma cerimônia nesse porte. Mike Pence, professor, eu queria fazer uma pergunta para você sobre o Mike Pence. Você acha que ele ocupou o lugar de Trump agora para discursar, para tentar amenizar um pouco a imagem do governo Trump para esse novo governo e também para os americanos? Ananda, eu creio que a postura do Mike Pence tem muito mais a ver com a divisão que há entre o conservadorismo político americano e o próprio Partido Republicano do que uma tentativa de salvar a administração Trump em termos simbólicos, tá? Desde que os resultados finais da eleição foram validados pelo colégio eleitoral e judicialmente, nós vimos um distanciamento entre Donald Trump e Mike Pence, em que Trump queria continuar contestando o processo e Pence dizia que era hora de aceitar a regra do jogo como ela é feita e respeitar a tradição. Eu creio que isso marca uma divisão, como eu conversei anteriormente aqui, que já é muito visível dentro do Partido Republicano e que deve caracterizar o Partido Republicano nos próximos anos, que é a ruptura entre um tipo de conservadorismo mais tradicional, que respeita as instituições e a regra do jogo, e um conservadorismo de viés populista, que hoje Trump e seus filhos representam muito bem, Mike Pence tem uma posição marcada nesse primeiro tipo de conservadorismo e a sua ação está no sentido de fazer um reparo muito mais institucional do que da administração Trump como um todo.
Professor, agora que a gente estava falando do Mike Pence, né, o ex-vice-presidente, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito da figura da vice-presidente do Biden, né, a Kamala Harris. Ela, que é uma jovem figura política, que já teve a sua atuação, que agora vem chegando à vice-presidência, uma mulher, né, representando uma mulher negra, enfim. O que isso significa para a política dos Estados Unidos e para essa retomada democrática do poder lá nos Estados Unidos? Eu creio que, simbolicamente, a escolha do presidente Biden por uma vice-presidente como Kamala Harris simboliza um pacto do Partido Democrata com determinados estratos da sociedade americana que não se sentiram representados durante a administração Trump, né? Os negros, os latinos, as mulheres, as minorias étnicas e raciais como um todo sentiram-se muito ameaçadas, principalmente no período de pandemia, por alguns movimentos, falas e discursos da presidência de Donald Trump. E essa grande coalizão, em algum sentido, é a responsável pela vitória do Biden. E o mais interessante desse processo, para dialogar com aqueles que nos assistem aqui, é que Biden vence a eleição sem recorrer a um populismo de esquerda. E mesmo Kamala Harris, ao se tornar vice-presidente na chapa, né, candidata a vice-presidente na chapa, também teve uma fala que foi muito mais em um sentido de reforço das tradições, das instituições e do valor da democracia americana. O que me parece ser bastante importante, que a gente vai ter uma definição muito clara nos próximos anos, é que possivelmente nós não veremos uma tentativa de reeleição de Joe Biden, né? Devido à idade avançada e todo o contexto. E isso pode abrir uma enorme oportunidade para que Kamala Harris se coloque como candidata a presidente daqui a 4 anos, caso a administração seja bem sucedida nos desafios que eles enfrentam agora, que não são poucos. Professor, eu estava dando uma olhada aqui nas redes sociais, né? E a gente consegue perceber que tem um embaixador brasileiro que está lá na posse, né? Ele está lá dentre os convidados. Eu queria saber, ficou sempre, né, aquela questão das relações brasileiras, como a gente comentou há pouco tempo, mas eu queria saber se a ida desse embaixador brasileiro, estar lá, né, um representante do Brasil, de repente é um aceno, ou se isso é comum, se os embaixadores vão mesmo, se eles estão todos lá, ou se isso, de repente, por ser uma cerimônia restrita, né, justamente por conta dos casos de coronavírus, por causa da pandemia, ser uma cerimônia um pouco mais enxuta, se isso poderia sinalizar alguma questão em relação ao Brasil. Olha, em termos simbólicos, é normal que chefes de Estado ou de governo ou representantes plenipotenciários, que são os embaixadores, se façam presentes em momentos de posse, tá? Agora, não deixa de ser um ótimo indicativo que em uma cerimônia tão restrita, como você muito bem disse, o governo brasileiro tenha um representante acreditado dentro desta cerimônia. Eu creio que é um momento importante, inclusive, para reiniciar o diálogo e reconstruir pontes que eventualmente estejam esburacadas ou arranhadas ou fissuradas em suas fundações. Eu creio também que Brasil e Estados Unidos possuem um relacionamento de longo prazo e ajustes muito finos de conduta e de postura do governo brasileiro podem fazer com que essa normalização das relações entre Trump e Biden entre Biden e Bolsonaro, melhor dizendo, seja feita de maneira muito rápida.